Boa noite, estamos na aula 31 da série de Bereshit. A gente terminou a aula passada falando sobre as filhas de Lot e agora a gente vai recapitular um pouco. Então a gente está no capítulo 19, versículo 29. Então vamos lá, versículo 29. A gente viu que Lot, ele foi salvo, que Deus salvou só o Lot. A esposa virou uma estátua de sal, mas vamos voltar um pouco nesse assunto. Está escrito que Avraham, então, ele acorda. Vamos começar do 27, 2 antes. Vai esquema Avraham Babokra, que aí finalmente, então até então era profecia, e Avraham, no versículo 27, ele acorda de manhã. Então agora vai contar o que aconteceu na realidade. Ela makom asher amat sham penei Hashem, onde ele está. Então acorda Avraham. 28, vai Ashkef al penei Sodom. E ele olhou para Sodoma, para a face da cidade de Sodoma, e a gente viu que vai Ashkef é o verbo de severidade. Ou seja, aqui a gente vê que Avraham ele concordou com a característica de severidade de Deus no final das contas. Porque antes da profecia ele não estava concordando. Vai morar de Sodoma e Gomorra, e vialo kol penei eretz hakikar, e toda a planície, vaiar veinei alá ketor alt veketor kvisham. E ele viu que estava subindo uma fumaça. Então, contou toda a profecia e agora finalmente conta o que Avraham acontece na realidade, o que ele vê que a cidade estava queimando mesmo, de fato, na realidade. Sim? Agora, 29, isso eu vou falar um negócio que eu não falei ano passado. Vai rebecharret Elohim etarei akikar. E foi que quando Deus ele destruiu as cidades da planície. Interessante que aqui, eu já falei isso lá acho que é na aula 4, em Bereshit, que aqui a Torá ela muda a ordem de apresentar o sujeito, o verbo. Geralmente é assim, e fez tal coisa. E aqui está escrito, e foi que quando destruiu Deus a cidade. Então aqui o Urash ele traz lá sobre a cobra, no início da história da cobra e da Havá, ele traz essa regra gramatical, que sempre que muda a ordem, é um past perfect, está dizendo assim, enquanto Deus foi destruir a cidade, uma coisa que já aconteceu, vai voltar e falar, e quando ele estava destruindo isso, agora que eu vou falar aconteceu. Então isso, e foi que quando Deus destruiu a cidade, vai escolher Elohim Abraham, lá naquele momento, porque antes mostrou que Abraham acordou e viu destruído, agora vai voltar no tempo, vai dar um flashback, vai falar, não, e quando Deus estava destruindo, ele lembrou de Abraham, o que se passou no meio tempo, enquanto Abraham estava na profecia, o que Deus estava fazendo na realidade? Vashalach et Lot mitoch Afichai, tirou Lot, Beafoch etarim, quando ele foi destruir a cidade, Shershav Bahem Lot, que Lot estava lá. Vai a Lot Mitzoar, e Lot ele foi para Tzoar, que é a cidade que ele falou, por favor, não me deixem na montanha, eu quero ir para Tzoar. Então, vai a Shev Bahar, mas aí então, vai a Lot, ele saiu de Tzoar e subiu para a montanha. A gente vê que ele não vai subir lá em cima da montanha, ele vai ficar na caverna, ou seja, no meio termo. Vai a Shev Bahar, veio os Teibenotá Vemó, e as duas filhas com ele, que era Arela Shavet Batzor, que ele estava com medo de ficar em Tzor, que achou que ia ser destruído também. Vai Shev Mimara, então ele fica na caverna, os Teibenotá, ele e suas duas filhas. Então a gente vê aqui que no final ele vai, só que ele fica entre Abraham e entre Tzor. Não, Sodoma foi destruído. Aí ele falou, aí Deus falou assim, para você não morrer aqui, vai para o Har, para a montanha, que era onde Abraham estava de acordo com Urash. A Lot falou, por favor, não me deixa mamãe, me deixa ir para essa cidade aqui próxima chamada Tzor, que não vai ser destruída. Aí, tá bom, vai. Aí ele foi, mas quando ele foi, falou, tô com medo daqui, eu quero ir para a montanha. Aí ele só a montanha, mas vai para a caverna, ou seja, para o meio termo e não para Abraham. Ou seja, quer dizer que Lot, ele está no meio termo, nem Abraham nem Sodoma e Gomorra, onde foi destruído. Outra coisa interessante que eu não falei, é que isso é fato, que a cidade de Sodoma, ou toda aquela região, todo esse Kikar, essa planície, é o lugar mais baixo que existe no mundo, que é onde é o Mar Morto. Hoje em dia, é o lugar mais baixo que existe no mundo inteiro. Então, a planície já é um lugar muito baixo, aquele território já é um lugar muito baixo, querendo dizer que não só é baixo geograficamente, mas era o lugar mais baixo eticamente no mundo também. E Abraham é o Har, é a montanha, ou seja, não só elevado, quer dizer que a Torá conta aqui que também é uma questão elevada. E exatamente a diferença entre Abraham e Sodoma, que é tão perto, mostra o lugar mais baixo até o lugar mais alto. A gente já vê que quando o povo judeu saía do Egito, e lá quando em Dvarim, Dvarim no final, quando ele estiver chegando quando ele estiver chegando quando o povo estiver chegando para entrar na terra de Israel, eles vão primeiro para a região de Moab, que é uma dessas
que é exatamente essa região onde era Sodoma e Gomorra. Ou seja, o povo, antes de entrar na terra de Israel, eles estão exatamente também no lugar mais baixo do mundo para entrar na terra de Israel. E é nesse lugar que eles vão pecar com as filhas de Midian. Negócio de prostituição, por quê? Porque é o lugar mais baixo do mundo. Isso a gente vai ver lá no final da Torá. Mas é interessante que esse lugar é importante para a história. Tem profecias do futuro que diz que no futuro vai sair um rio de Jerusalém, que é o lugar alto, que é o lugar mais alto do mundo elevado, e ele vai chegar até a planície de Moab, ou seja, até esse lugar. Querendo dizer que a santidade e a influência de Jerusalém, que é o lugar mais elevado do mundo, vai até o lugar mais baixo do mundo. Então tem uma profecia também dizendo nesse sentido. Tá certo. Então isso é interessante também. A questão se lá tinha o Mar Morto antes ou o Mar Morto foi consequência da destruição. Tem opinião para tudo. Tem quem diga que não tinha, lá não tinha e a destruição virou o lugar mais baixo. Mas também você não é obrigado a explicar assim. E a ideia é o seguinte, que tem realmente, se pegar a geografia do lugar onde tem o Mar Morto, ele é dividido em duas áreas. Uma é o lugar mais profundo do mundo, que é um abismo gigante, e o outro que é um lugar mais baixo, que é uma planície mesmo. E antigamente as pessoas moravam perto do rio, ou seja, nas planícies. Então pode ser que naquela época, essa segunda parte aqui é reta, uma planície, não tinha água, que é a região que hoje em dia está com perigo de secar. Então, assim como está secando hoje, pode ser que naquela época, então as cidades ficavam nessa região. Pode ser. E o Mar Morto existia. Entendi. E hoje em dia ocupa também essa planície. Pode ser também, não necessariamente o Mar Morto é consequência, mas pode ser também. Tá? Essa é a ideia. Tá, a princípio, o que parece daqui é que não aconteceu nenhum milagre maravilhoso. Abraão acordou e viu que tinha uma fumaça saindo. É isso que aconteceu. Por algum motivo, Sodoma foi destruída. Então é isso. E aí, então, a mais velha fala para a mais nova, né? Ó, nosso pai tá velho, agora a gente já está no 31, e não tem outro homem na terra. Lavou além, vamos com ele. E a gente viu aula passada que esse vamos com ele, já está escrito Helene, não Aleino, querendo dizer aqui que é igual a questão de Bamá, que é uma bondade que você tem que fazer com o seu irmão que não teve filhos, e aí então você vai casar com a esposa não teve descendente, vai casar com a esposa do irmão, que é uma bondade. Então, com a viúva. A viúva do irmão. Então, eu quero dizer isso, lavou a lei não quer dizer assim, vamos também, em nome de Sodoma e Gomorra, continuar essa descendência no mundo. Tá? Antigamente, antes da Torá, já existia, então a gente vai ver daqui a pouco na história de José dos irmãos de Judá, que ele vai ter essa questão com Tamar sobre, em português é liverato, que é Ibamá, né? Liverato em português. E a gente vai ver o que é o seguinte, antigamente, não é uma novidade da Torá que esse comportamento. Já existia na sociedade isso. A gente vai ver que na sociedade já existia, mas tinha uma diferença, que não era necessariamente só com o irmão. Podia ser com qualquer parente, que é exatamente a questão de Eudá, que ele é o pai, na verdade. E aí o irmão nunca falou, então eu vou com o pai. Porque na sociedade, eu suponho, quando a Torá foi dada para o povo judeu, ela meio que limita. Ela fala, não toda a família, o irmão. Então tem uma ordem. Tá, mas antigamente, então, em nome de Sodoma e Gomorra, vamos com o nosso pai, que é exatamente o costume da época. Keder Kolaretz. Então, aí então nasce a essência de Sodoma, ainda perpetua no mundo através desses dois filhos, Moab e Amon. Moab de meu pai e Amon do meu povo. Lachanashkai, a gente já viu que aí deu vinho, de onde veio esse vinho, então a gente viu do Ganeden no passado, não vou entrar nisso nos detalhes. Tá? 33. Vatashkenet avihem yaim balailahu. Está escrito, e deu vinho para o seu pai, balailahu, naquela noite. Mas está escrito balailahu, né? Como está escrito depois, na segunda, no 35, Vatashkenet gam balailahu. No 35, e também naquela noite. Mas aqui está em balailahu. O que é esse hu? Então a gente vê que esse hu não é naquela noite. Está escrito, e deu vinho para o seu pai na noite, hu, ele. Quem é ele? É Deus. Esse hu é Deus aqui. Ou seja, Deus estava presente nesse momento. Ou seja, assim como a gente viu de Ismael, Deus também queria que esses povos nascessem. Essa é a ideia. Deus ajudou. Deus colaborou. Sim? A pergunta que sobra é saber se o que elas fizeram foi correto ou se foi errado. Elas deveriam fazer isso ou não deveriam ter feito isso? Essa é uma pergunta que, por enquanto, vai ficar, tá?
Deixa eu ver se eu disse uma coisa, já falamos isso. Interessante também que todas as... Muitas vezes a linhagem de Mashiach também, que a gente vai ver na história do Tanakh inteiro, não só da Torá como dos Nevim que tu via, é sempre Mashiach vem para um meio estranho. A gente vê como essa questão de Bamá está sempre presente. Por exemplo, a gente vai ver que Yehudá e Tamar, que vai ter Peret e fugiu agora o nome, não é Zoa, Peret e Zera. Zara são os dois filhos, e de Peret vai vir o Mashiach, a gente chama Ben Partzi, o filho de Peret, a gente fala no Lechador, Ben Partzi. Então Peret vai nascer também de Bamá, né? A gente vai ver o que? Que Ruth, a Moavia, vai ter um caso de Bamá com Boaz, que é questão de Megilat Ruth, daqui a pouco Shavuot, onde a gente estuda isso, que é exatamente Boaz, que era o príncipe de Eudá, ele tem um relacionamento também de Bamá, de Liverato com a Ruth, e aí nasce então o avô de Davi Amélia. Então a gente vê que essa questão de estar em nome do outro sempre está na parte da linhagem messiânica para o mundo. Isso, essa é a ideia. Tá? E a gente vai ver o seguinte, agora os nossos sábios, eles falam assim na Gemara, isso é interessante. Leolam yakedim adam ledavar mitzvah. Fala os nossos sábios uma Gemara, o seguinte, sempre o homem tem que se apressar em fazer rápido uma mitzvah. Então tem uma mitzvah, faz rápido, sim? Por quê? שבשכר לילה אחד שקדמה בחירה לצעירה זכתה וקדמה 4 דורות לישראל. É interessante, porque pelo mérito, pela recompensa de uma noite que a mais velha se adiantou na mitzvah da mais nova, ela mereceu que sua descendência entrasse 4 gerações antes no povo judeu. Então a Gemara pega esse caso e joga lá na perspectiva história, mas interessante é encarando como que, dando mérito para a mais velha que teve a iniciativa e foi antes da mais nova. Tipo, não só que as duas fez certo, como deveria ter feito quanto antes. Ou seja, quando a Berrirá, a mais velha, fala para a mais nova, nosso pai, está falando aqui pelo sahar disso, pela recompensa dessa mitzvah. E desse ato a gente aprende o conceito geral que a gente tem que sempre correr para as mitzvot. Estranho, né? Muito estranho, né? Ou seja, considerando isso uma mitzvah, e aqui é uma regra geral para todas as mitzvot. Tu viu? Tem que fazer rápido, viu? Como é bom. Antes de entender essa estranheza, vamos entender quem são essas 2 pessoas que entraram no povo judeu. Uma é Ruth, que é a avó de Davi Amélia, do rei Davi, sim, que era de Moabita, é a história de Megilat Ruth, da história de Ruth está na Torá, em Ketuvim, nas escrituras. E ela é de Moab também. E ela faz... O Boaz fala, não, vai para o povo judeu e tal. Não vou entrar agora na história. Aqui. Mas Ruth é mais conhecida. Agora, quem é Naamá? Ruth é de Moab. A Naamá é a esposa de Salomão, do rei Salomão. Ou seja, e Ruth é a avó de Davi, mas Salomão são 4 gerações. Então, diferença. Naamá é a esposa de Salomão. Tá, que era de Amon. Então, uma de Moab, outra de Amon, que é da segunda filha, Amon. Agora, o que é essa Naamá? Foi esposa de Salomão? Tá bom, mas quantas mulheres teve o rei Salomão? 1000 mulheres. Imagina quantos filhos teve o rei Salomão, certo? Não sei quantos. E daí? Não, a ideia é que o rei, depois, o descendente de Shlomo, que virou rei depois que ele morreu, foi o filho dele com a Naamá. Ou seja, quantos filhos ele devia ter? Montão. 5.000, sei lá, quantos filhos devia ter. Um monte. Alguma coisa tem que ter de especial nesse filho, que é o Rehavam, tá? Que é o filho que é depois de Shlomo, o rei de Israel, e daí na época dele tem a parte rompe entre o estado de Judá e de Israel, começa as guerras até a destruição do templo. E essa Naamá, o que ela fez? Então é uma história grande, Midrash, na verdade, mas está escrito na Gemara. Eu vou só resumir, só para entender, eu não vou ficar contando toda a história, que não é uma aula de historinha, mas daria uma boa aula. Mas a ideia é que o rei Salomão, quando ele vai construir o templo, para construir o templo, você não podia passar metal para cortar as pedras. E como se faz uma tecnologia. Então, fala o Midrash, que tem um bicho, tal, que cortava, chamava Shamir, ficava em cima, na cabeça de uma galinha, e não sabia encontrar. Mas como vai encontrar esse Shamir? Quem vai dizer onde está? Falta em toda a história como eles capturam, mas como descobrir informação de onde vai ter esse Shamir.
Então, no final, ele que dominava tudo e todas as línguas, ele vai para o chefe dos demônios. Não vou entrar agora o que é demônio, mas assim é um midrash. Não vou falar o nome dele também. E ele consegue capturar esse demônio. Bota o nome de Deus, uma corrente de ferro do nome de Deus e consegue guardar o demônio. E o demônio conta para ele consegue e tal. Depois ele vai conversar com esse demônio e tal. Aí o demônio fala assim, agora eu não lembro todos os detalhes, mas fala alguma coisa assim, provoca, você não sabe toda a minha força que eu tenho e tal. Aí ele fala assim, pô, tira aqui esse nome de Deus aqui que está em mim. Aí ele tira, aí o Midrash fala que na hora que tira, ele bota um pé na terra, o outro no céu, dá um chute no Shlomo, e o Shlomo, ele viaja tipo 400 quilômetros, e vai para um outro lugar. E ele, 400 quilômetros naquela época, ele fica pobre, no final ele fica só com o cajado dele e sem nada. Aí começa o Kohelet. Eu sou o Kohelet, o livro de Eclesiastes. Eu sou o Kohelet de Israel, que tudo é vão, porque agora só tenho o meu cajado, não tenho nada, tudo é fútil. Eu tinha riqueza, agora ele vira um desconhecido, ninguém acredita que ele é o rei de Israel. E o demônio, ele faz a figura do rei Salomão e fica 3 anos, até o Salomão voltar, são 3 anos. Ele fica no poder 3 anos, o rei Salomão. Cara. Midrash, não sei se isso aconteceu. Não está também não está no Torá. Mas a ideia é que é essa, e ninguém acredita, e ele vai no perrengue, até que um dia ele encontra essa Naamá, e a Naamá acredita nele, mas ela leva ele para casa, dá comida, dá bebida, cuida dele, não sei o que ela... Ou seja, ele casou com as mil mulheres quando ele era o rei do mundo. Mas quando ele era um miserável, E aí eles se casam, e ela fala, eu vou com você nessa jornada até você conseguir o seu trono de volta. E aí tem toda a história, como ele consegue desbancar e mostrar para todo mundo que ele é o verdadeiro... Mostra um filme, né? O verdadeiro Salomão. Mostra a história da Disney. Como ele é o verdadeiro Salomão, aí descobre, no final eles conseguem capturar o demônio de novo. Tem toda uma história. E ela merece, então a gente vê a bondade dela, a mesma coisa de Ruth. É a questão de bondade, que é o que salva Lot. Então a gente vê, e o descendente dela é o próximo rei de Israel, ou seja, totalmente sem desinteresse. Ao contrário, ela que fez posição. Quem pode fazer pelo homem mais rico, poderoso, inteligente do mundo alguma coisa? Só a Naamá. Essa é a ideia. Então ela ela pode entrar no povo judeu também. Então, mas aqui a gente vê que é uma mitzvah, então. Sim, essa é a ideia. O que aqui é? Vamos... isso eu já falei. Já falei isso tudo. Onde eu dava? Um segundo. Tá, vamos pular. Então, tem essa pergunta, tá? Então, para responder, vamos continuar a história. Já contei na aula passada toda que elas tiveram 2 filhos e agora vamos, então, para o capítulo 20, tá? Versículo 1. Tá. Vaissá me chama Avraham, Arza Anegev, e viajou de lá Avraham para a terra do sul. Tá. Achou? Não. Capítulo 20. Aqui, capítulo 20. Beleza. Então, Vaissá, e viajou. Então, depois desse acontecimento, viajou Avraham de lá onde ele sempre morou, lá na montanha, perto de Hebron, né? E Avraham e Arza Anegev foi para o sul, em direção ao sul, para a terra do Negev. Negev até hoje é o deserto de Israel, foi lá para o sul de Israel. Ve'ashev ben Kadesh ou ben Shur. E ele se assentou entre a cidade de Kadesh e entre a cidade de Shur. Ve'agor bigrar. E morou na cidade chamada Grar. Então agora ele foi morar na cidade de Grar. Tá? Onde é isso Israel? Onde é entre Kadesh e Shur? É exatamente a faixa de Gaza. Kadesh é o início da faixa de Gaza e Shur é o final da faixa de Gaza. Tá? Então Grar é onde era Gush Kativ, que hoje em dia está na mão do Hamas, né? Dos terroristas. Então, ali foi morar Avraham. Terra de Israel em Grar. Por quê? Porque do nada ele resolveu sair de onde ele sempre esteve e ir lá para essa região? Essa é uma pergunta. Então tem o Rashi, que ele vai trazer duas explicações. Primeira, que Sherash, tem o Rashi aí também, mas tá? Calma, onde é o versículo aqui? Onde tem um Aleph no início. Lamed, Beitz. Tem um Aleph aqui. Isso aqui. Então. Aí é uma letra de Rashi.
tenta acompanhar, vou ler. Kesherash harvu akrachim upasku auvrim ve'ashavim nasa lo misha. Ou seja, a primeira ideia de Herodot é o seguinte: quando ele viu que foi destruído das cidades que ficavam perto de onde ele vinha, parou de ter pessoas no caminho, porque ninguém, as pessoas que passavam por Abraão, as pessoas que iam para Sodoma e Gomorra, e ele fazia bondade. Então, quando não tinha mais ninguém, ficou deserto, ele saiu de lá, não tem mais como fazer bondade aqui. Essa é a primeira ideia aqui da explicação. Ou seja, querendo dizer o seguinte: agora eu quero ir para um lugar melhor onde eu possa influenciar as pessoas. Qual é o melhor lugar de Israel para influenciar as pessoas? Lá. Por que lá? Porque é uma região litorânea. Ele morava tipo na casa de veraneio, lá no montanha, no Har. Agora ele vai para o mar. Litorânea. 2, é exatamente o lugar acima do Egito, tá? E não só isso, as pessoas que saem do Egito, eles passam todo mundo por essa terra, para ir para Israel ou ir para a Síria, para a Mesopotâmia. Ou seja, tinha uma rota, era a maior rota comercial da época. Entre Egito e a Babilônia, entre o rio de Tigres e Eufrates, você passava por lá. Então você tinha que subir, era por ali, o caminho menor, litorâneo. Então era o lugar mais cosmopolita da época também. Não só isso, lá é perto dos portos. Para você, então lá era o lugar de conexão com o mundo inteiro dentro da terra de Israel. Maior potência era o Egito, então lá no lado do Egito é lá. Tanto que quando o povo sai do Egito, Deus falou assim: Deus não queria que o povo fosse rápido para a terra de Israel, que iam ficar com medo dos filisteus, que moravam em Gerar na época. Então, por isso, ele abre o Mar Vermelho e faz eles darem a volta. Porque rapidamente eles chegavam. Mas como ele viu que se o povo chegasse nessa região ia ter uma guerra, e o povo ainda não estava preparado para a guerra, por isso que eles dão uma volta muito maior. Sim. Então, lá é o lugar do lado do Egito. Ele já tinha passado por lá, ele já tinha ido para o Egito antes, né? Essa ideia. Sim. Tem quem explique que aqui está fora da ordem essa paraxá, e essa paraxá, na verdade, é antes dele ir para o Egito. Tem quem explique, tá? A princípio não me convenceu ainda, essa ideia não me convenceu muito, não estou dizendo que é errada, mas tem quem diga... Tem algumas questões que se levantam, porque ele vai pegar agora a Sará de volta, mas agora ele já é poderoso, como o cara foi lá, o rei pegou a esposa do Abraão nessa altura do campeonato, tem algumas perguntas aqui, mas não me convenceu, por enquanto, pelo menos. Então, eu vou dizer que é logo depois, vai e sai, viajou. E viajou Abraão, então, para lá. Pelo Rashi é depois, que ele viu que foi destruído Sodoma e Gomorra, ele sai para lá. Então ele sai do lugar de verão e vai para agora lugar de praia. É outro clima, e ele vai influenciar lá. Essa ideia. Agora tem um segundo Rashi, que é importante. Davar acher, outra explicação. Leitrachek milot, sheatzah alav shemra shebala benotav. Ele foi se afastar de Lot, porque ele ficou mal falado. Ficou Shemra, com um nome ruim, que ele teve relação com as suas filhas. Nasceu, todo mundo viu que foi de Lot, foi mal falado. Ele falou que, tendo um pouco de Hilul Hashem, profanação do nome de Deus, vamos para outra região. Tá, essa é a segunda ideia aqui do Rashi. E sobre essa segunda ideia, é interessante. Porque Abraão foi se afastar de Lot. A princípio, ele não é o que aproxima as pessoas, porque ele se afastou de Lot. Sim. Então, é toda a ideia que a gente explicou. Que de Lot é a linhagem messiânica, que vai mudar o mundo. Quando que a linhagem messiânica de Lot vai mudar o mundo? Da partir que se conectar com a linhagem de Avraham Avinu, que é o povo judeu de Israel, certo? Agora, qual é a questão aqui? Que Avraham entendia que ainda não estava pronto. Então, a gente não está nessa época. Existe uma maturidade que precisa o mundo se desenvolver para depois, no rei Davi, só em Boas, 3 gerações antes de Davi da Amélia, vai estar pronto. Moab e Amon são 2 povos que ainda precisam se desenvolver e amadurecer até poder entregar alguma coisa que vai entrar no povo judeu. Então, por isso ele se afasta. A única vez que ele se afasta aqui, tá? E agora está escrito que saiu um nome ruim de Lot. E na Torá, quando está escrito a palavra Shemra, que tem até na Torá uma mitzvah, que você é calúnia. Motzi Shemra, tem Lashon Hara, que é maledicência, que é quando você fala mal sobre alguém, só que quando é verdade. E existe Motzi Shemra, que é quando você fala mal de alguém, que é mentira, é uma calúnia. Shemra é uma calúnia. Então, o que o cara está contando aqui?
que ele foi se afastar de Lot, porque Lot ficou mal falado, que ele foi com as suas filhas, mas foi mal falado, era uma calúnia. Então, caluniando Lot. Mas ele foi, de fato, com as filhas. Sim? Então, qual era a calúnia aqui? A calúnia era dizer que isso foi errado. As pessoas falavam, olha que Lot, ele fez coisas como, está errado isso, não sei o que lá, isso é uma calúnia, porque foi uma mitzvah. A gente já viu antes que foi uma mitzvah o que ele fez. Então, na verdade, sim, é uma mitzvah. Tanto que a mitzvah que o Urash fala que, estavam caluniando Lot por isso, mas não deveriam. Abraham se afasta porque ele ainda não está pronto ainda das descendências se combinarem. Essa é a ideia aqui. E interessante que a gente viu no início de Lech Lechá da paraxá passada, que a promessa que Deus faz para Abraham, Lech Lechá, sai da sua terra, para que eu vou te mostrar, que através de você vão se conectar todas as famílias da terra. Veniverhu, a gente explicou na aula, você estava nessa aula, que é você pegar uma terra, você bota um ramo, nivrich, é você pegar um ramo da árvore e botar dentro da terra e tirar um pouco e vai nascer uma nova árvore. Então, veniverhu, você vai fazer isso com os 70 povos, berrar em você. Abraham é a terra. Ou seja, que todos os povos conectando em Abraham vão nascer a terra que vai unir todos os povos. Que é a solução para a Torre de Babel. Como eu já expliquei também em outra aula. E é exatamente o que Ruth e Naamá fazem quando entram no povo judeu, exatamente essa questão de Amon e Moab conseguir entrar dentro da terra de Israel e ter frutos dentro da terra de Israel dos traços de Amon e Moab. Não só de Amon e Moab, são traços muito mais antigos, são os traços de Sodoma. Essa ideia, que o bom que existia em Sodoma entra na família de Abraham através de Ruth e de Naamá. E foi uma mitzvah elas procriarem e resgatarem o bom que tem em Sodoma através desses filhos. Embora esses povos vão ter pessoas que vão para o lado de Sodoma e pessoas mais para o lado de Abraham. Entendeu? Mas a questão é que toda a brachá de Abraham, que é para todos os povos se conectarem, a gente pode dizer que as duas principais pessoas que se conectaram da história inteira, que vai existir em Abraham, nos filhos de Abraham, vai ser Ruth e Naamá. Dentre todos os povos, dentre todas as pessoas, essas duas foram as principais, que dela vai vir todo o conceito de Mashiach no mundo, de messiânico. A salvação vai vir dessas duas. Então, a gente vai ver o potencial que tem essas filhas e as filhas também, e também as filhas as filhas de Lot e Ruth e Naamá. Tive outra coisa interessante aqui, que é também uma questão interessante, ver como a Torá nega a questão que a mulher consegue engravidar de Deus. Que elas foram obrigadas a ir com o pai, senão já era. Essa é uma ideia também. Tem uma história de um cabalista que falou mal delas, aí sonhou com uma delas, achou que você não entendeu porque a gente fez isso. É para mostrar no futuro como é impossível uma mulher se engravidar de Deus, tem que engravidar de um homem. Tem uma história de cabalista dessa, mas não é Torá, é só uma história, pode acreditar ou não. Então, essa ideia, já falei isso. Né? Quantas gerações de Abraham até Ruth? 10 gerações. Então, vamos contar rápido, vou usar a cola para não esquecer de ninguém. Abraham, Yitzhak, de Abraham para Yitzhak, Yaakov, depois de Yaakov tem Yehuda, Yehuda tem Peretz, Peretz Hetzron, Hetzron tem Ram, Aminadav, Nachshon, Salomão, Boaz. Até Boaz, que era o marido de Ruth, são 10 gerações. Então, às vezes, a história precisa dar um tempo de 10 gerações até alguma coisa que está nascendo hoje acabar. E o que nasce lá em Boaz, e que resulta 3 gerações em David Améler, e o que começa em David Améler, só vai terminar em Mashiach. A gente fala que ele é o Ben David, ou seja, tem o Davi. Tem o Ben Davi, o filho de Davi, a gente está esperando, só lá no futuro. Então, é a ideia da coluna eu já falei. Então, vamos... Outra pergunta interessante é por que quando as coisas têm a ver com Geulah, com salvação de Mashiach, tem que ser da forma mais estranha possível, da coisa mais suja possível. Uma filha com o pai, bêbado. Porque sempre que tem uma história de Mashiach, pode ver toda a linhagem de Mashiach, é sempre assim. Não vou agora entrar em toda a história. Porque é difícil. Não só difícil, é estranho e é suja, aparentemente, né? Mas no final a gente vê que é mitzvah, mas todo mundo está falando mal. Mesma coisa com David Améler, mesma coisa com Tamar e Eudá, e assim todas, não vou entrar em todos os detalhes. Mas a ideia é o seguinte, como eles vêm trazer a Geulah para o mundo, a salvação do mundo,
E o que quer dizer a salvação do mundo? É você salvar o mundo inteiro da maldade? Então, óbvio que ela tem que começar do lugar mais baixo do mundo, porque ela engloba o mundo inteiro. Então, se viesse lá da elite a salvação, só está conectando a elite para a salvação do mundo, mas e o resto do mundo? Não. A salvação do mundo começa de Sodoma, que é o lugar mais baixo que Deus, a única cidade, a princípio, que Deus até então quis destruir. Chega dela. Chegou, está muito grande o sofrimento, chegou também quero destruir. É de lá que começa a Mashiach, porque o Mashiach tem que salvar o mundo inteiro. Então, a história dele tem que englobar o lugar mais baixo do mundo e chegar até o mais alto. Tá certo. E quando chega no mais alto, é a revelação dele para o mundo inteiro. Isso é interessante. Outra pergunta que eu falei? Não, tá. Então é isso. Então, Abraham ele muda para a praia e agora vamos para a segunda parte da história de hoje, né? Tá legal. Que é versículo 2. Uma coisa interessante. Não, tá, agora eu faço. Vaiomer Avraham el Sará. Então estão Avraham se chegando com Sará. E Avraham então fala para Sará, para sua esposa. Estou, sua esposa, mostrando de novo, ó, a esposa de Avraham ainda. Rotiri, você é minha irmã. E quem lembra que quando a gente estudou sobre o Egito, é a mesma coisa que ele fala, ó, você é minha irmã. A gente já viu na aula do Egito o que significa minha irmã. Minha irmã não é só o literal, como tem alguma coisa aqui que a gente precisa pegar, adquirir de aprendizado. Um recurso, uma propriedade tem que sair daqui. Mas lá está escrito assim, ele fala assim, Sará, diga que você é minha irmã. Aqui ele não fala diga, fala, Roti, você é minha irmã. Tipo, lembra? Porque ele está dizendo isso para a irmã, porque ele já notou algum perigo lá no Egito, porque senão vão me matar. E para fazerem benefícios para mim, vão me matar. Aqui ele não falou nada, minha irmã. Ou seja, já está implícito que ele se sentiu em perigo. Vaishlach Avimelech Melech Gerar. E mandou o Avimelech. Então, Avimelech é o rei de Gerar, era o rei da região de Gerar, da faixa de Gaza. Vai Kachet Sará. Então, o rei pegou a Sará. Então, é muito bonita. Foi lá o rei e mandou gente, ó, pega ela para mim, que vai ser minha esposa. Já que ela é irmã do Avraham e não esposa. Sim? Tá comigo? Sim, sim. Essa é a ideia. Agora, ele fez certo ou fez errado o Avimelech? Não, fez errado, né? Porque ela é casada. Não, mas ela falou que é irmã. Ninguém falou que Não, mas... ninguém falou que ela era casada. Mas está voltando aí a história. Sim, lá no Egito, talvez, o ministro falou, vamos pegar ela para o rei e tal. Mas, a princípio, na época, um rei, solteira, estou falando, podia pegar a esposa. Como que o rei casava com a mulher? Ó, essa é mais bonita, pega para mim. Então, a princípio, se ela não fosse casada, seria certo. Mas como ela é casada, está errado. Só que ele não sabia que ela era casada, então ele fez errado sem querer. Tá? Agora, Avimelech é um nome semita. Avimelech é o pai o pai rei. Avimelech. É um nome semita, certo? E a gente sabe que naquela cidade, em Gerar, moravam os filisteus. A gente sabe que os filisteus não têm origem semita. E sim, eles são povos, são a combinação de dois povos que trocavam esposa entre eles, que a princípio tem algumas opiniões, mas moravam nas ilhas do mar, que hoje em dia o que mais aceita é que moravam em Creta, uma ilha lá da Grécia. E eles vão com os barcos, aportam na praia lá, nessa região, e conquistam a terra de Israel depois e fazem... Mas não, a terra não é deles, tá? Os filisteus. Mas interessante que nessa paraxá não conta que o Avimelech é o rei dos filisteus. Está escrito Avimelech. E Avimelech não é um nome... É um nome semita, que não tem nada a ver com a língua e a cultura dos filisteus, sim? Lá em Yitzhak, daqui a pouco, quando a gente estudar Yitzhak, a gente vai ver que ele vai de novo para Gerar, aí está escrito, e o Avimelech, o rei de... E Avimelech, o filisteu, o rei de Gerar. Tá? E essa é uma pergunta que a gente vai deixar aberta para explicar lá. Mas, a princípio, não necessariamente os filisteus... já vou dar a resposta. Os filisteus não moravam ainda, não tinham conquistado ainda a terra de Israel, ou seja, não eram os filisteus em Avraham, só em Yitzhak. A princípio. Então, pega a Sará. Tá bom. Vamos, próximo. Vai avó Elohim el Avimelech.
E foi Deus, apareceu, né? Foi Deus para Avimelech, Bahalão, num sonho. Então, Avimelech dormiu e sonhou e falou com Deus. Sim? Interessante, porque não é normal uma pessoa sonhar com Deus. Tipo, pelo Maimônides, o sonho é o menor nível de profecia. Tem 10 níveis, ou seja, o nível nem é uma profecia, é o mais perto de profecia possível, mas não é o mais baixo, é o limite, é o mínimo possível. Mas o que ele está tendo sonho aqui? Porque a gente viu que as profecias é uma habilidade dos hebreus, do Ivri. Né? A gente viu lá que Ever, né? O Ever, ele volta a profecia no mundo, quando eu expliquei lá em Você estava nessa aula? Não. Que a profecia tinha acabado no mundo, e o Ever, ele volta a resgatar, e no final os descendentes Ivrim têm o dom da profecia. E o Avimelech aqui, que ele está tendo profecia. Então a gente entende que essa profecia é consequência da aproximação de Abraham na terra dele. Que Abraham é o profeta, e quando Abraham vai tendo contato com outras sociedades, as sociedades vão se influenciando pela potencial de Abraham, que é a profecia. A gente vai ver a mesma coisa. O rei do Egito vai ter sonho de 7 vacas gordas e magras. Mas por quê? Porque o Yosef está lá no Egito. O ministro do pão e do vinho tem... Por quê? Porque eles estão morando com Yosef. Então não é tão trivial ter... Pega ali que eu esqueci de pegar. Então não é tão trivial ter profecia. Essa é a ideia aqui. Então, mas ele tem profecia. Ou seja, alguma coisa a ver com Avraham. Então ele tem um sonho. Halayla, na noite. Deus falou para Avimelech. Olha, você vai morrer pela mulher que tu pegou. E não sabe a princípio nada. Minha esposa, legal. Veio Beulat Baal, porque ela é mulher casada. E a gente sabe que para Goim, uma das 7 mitzvot de Bnei Noah, os filhos de Noah, que foi o pacto do arco-íris, que a gente já estudou, uma delas é não pode fazer relações proibidas. E também tem outra chamada que não pode roubar. E pegar uma mulher casada está dentro de roubar. É um roubo, está sequestrando uma mulher que não é sua. Tá? Então, não pode. Segundo. Tá. Não pode pegar uma mulher, então, pena de morte. Então, vou te matar. A gente está no 20, versículo 4 agora. Vavimelech, locaravale. E agora vai contar a Torá. E Vavimelech, e Avimelech, ou seja, mudou a ordem. Antes de acontecer, Avimelech nunca tinha encostado nela. Ou seja, eles não tiveram relação na noite antes de Deus aparecer, embora ele tinha pego já para ela. Vai Omar e falou então para Deus: Adonai, agora gam tzadik tarog, um povo também justo você vai matar? O que ele está falando aqui? O que é esse também justo? Ele. Porque ele Não. A princípio, até então. O que é também um povo justo? O que ele quer dizer aqui? Deus, eu sei que você mata povos perversos. Sodoma acabou de ser destruída. Agora, um povo justo como o meu, você também vai matar? Meu povo é justo. Meu povo não é Sodoma e Gomorra. A gente não é egoísta. A gente cumpre as coisas. Aqui tem ética. É um povo bom. Você também agora quer destruir meu povo? Lembrando que Abraham argumenta, você vai matar o tzadik, o perverso? Mas depois ele se convence, não, tem que matar o perverso mesmo. Mas aqui é uma ideia de um povo, a princípio, bom, tá? Você não está falando de um povo não é deturpada a palavra, é degenerado, boa. Não, é um povo tzadik a princípio. O Avimelech, a gente vai ver que ele só pegou ela porque realmente achou que ela era solteira. Se fosse casada, não teria pego, a princípio. Não sei. Tarog? Agora, se é bom, porque Abraham ficou com medo e teve que mentir. Até sabemos. Vamos ver que Deus vai responder. 5. Allahu amaruli arrotehi. Não, ele continua. E não foi que ele falou para mim que ela é irmã dele? Está se justificando. Está certo ou está errado? Está certo, ó. Veio gamhi amra ahiu. E ela também. Eu perguntei para ele e para ela. E ela também, ó, falou, eu sou irmã dele. Betão levavi, com pureza no meu coração, com integridade no meu coração, o Benikayon Kapai, com limpeza nas minhas mãos, a Citizota, eu fiz isso. Ou seja, tanto no coração, tipo, interno, e tanto o ato, foi tudo limpo que eu fiz. Eu só não sabia, me mentiram, agora eu tenho que ter a suspeita que o marido vai mentir, que ela é casada só para eu morrer. Tipo, ele falou, estou totalmente limpo, Deus. Você também quer matar meu povo? A princípio ele nem sabe quem é o marido dela, né? Que é o tal de Abraham, porque acabou de se mudar, não tinha WhatsApp, não tinha
Facebook, não tinha foto, né? Pra saber. Filme. Vaiomer, 6. Elava Elohim. Então fala Deus para ele. A gente viu que sempre que está Elohim com o rei na frente, é ele e a justiça dele, o tribunal dele, para julgar. Ele falou, eu falei que ele vai morrer. Ele falou um argumento dele lá. Agora vamos julgar? Barralão, no sonho. Gama no riadat. Eu também sei. Também sei que você fez. Interessante. Então, porque ele falou assim, Deus falou, você vai morrer, porque você fez isso. Aí ele deu um argumento, não, mas eu fiz assim. Ele falou, eu também sei. Então, por que falou que vai morrer? Então, você já sabia que não ia morrer, então, entendeu? Eu também sei que você não vai morrer, não. Tipo, como se fosse. Tá estranho, tá? Tá testando ele, de repente? Não, porque Deus, ele não blefa. Né? Deus não fala uma coisa para blefar. Então, interessante, é estranho também. Gama no riadati. Que Betom levaver a citazota. Eu sei que você fez com integridade no coração. Deus está confirmando. Eu sei que você está puro no seu coração. Não foi malícia, não. Vai ershor gamanochi otra mechatoli. E eu também te ajudei a você não pecar para mim. Isso que você está dizendo que você não fez nada com ela é porque eu te ajudei. Porque a gente vai ver que ele ficou com uma doença durante a noite e não teve relação com ela, então não conseguiu tocar nela. Então, mas se fosse por você, você iria pecar. E aí, porque ele tem dois argumentos aqui, o Avimelech. Eu não sabia que ela era casada. Você quer matar porque ela era casada, porque é uma mulher casada. Eu não sabia que ela era casada. E 2, eu não me relacionei com ela. Ou seja, eu não tive relação com uma mulher casada. Ou seja, eu nem tive relação e nem sabia. Ou seja, não mereço a morte de qualquer forma. Então ele está falando, não sai disso. Eu te ajudei, mas você teria feito isso. Mas eu te ajudei a você não fazer. Estou te ajudando também, Avimelech. Assim Zota, viu? Por isso que você não conseguiu tocar nela, eu te ajudei. Tá? O que Deus ele aqui falta? Que ele fala assim, eu fiz isso betom levavi, com pureza, integridade no coração, benicaion capai, eu com as mãos puras. O que Deus fala? Eu sei que você fez com o coração íntegro, que eu te ajudei, mas não fala benicaion capai. Ele fala, eu sei que você fez com integridade no coração e com limpeza na mão. Não fala só com integridade no coração. A limpeza da mão ele não cita. Sim? Porque o Urashi ele fala assim, porque se eu não te ajudasse, você teria pecado. Então não é que tua mão está limpa. Só teu coração foi íntegro. O ato seria feito. 7. Viata, e agora. Esse ata sempre tem esse agora, ata, com ai, né? E agora é linguagem também de tshuva, tipo, se arrependa. Mas Viata, ashev tshuva também, né? Eshetaish, volta a mulher pro marido dela, ou seja, mostrando, viu? A mulher casada. Né? Eshetaish, que navihu, que ele é profeta. Vai te parar badeira, que ele vai rezar por você. E você vai viver. Vem, menecha meshiv, dá que mota muito. Que se você não devolver ela, saiba que você vai morrer. Atave rola lá. Você e tudo que você tem, ou seja, todo o seu povo. O reinado todo vai morrer. Tá? Essa é a ideia. Aí outra pergunta, Guimarães faz assim, devolve ela pro marido porque ele é profeta. Aí a Guimarães pergunta, porque se não fosse profeta, não devolve? Só porque ele é profeta? Parece aqui, esse aí, eu converso com ele, tem tipo conjá, a gente é brother aqui, né? A gente tem conjá. Então, já que eu tô por ele, devolve que ele é profeta. Porque, parece que é isso, né? Porque quem não é profeta, não tem problema. Deus só quer matar ele porque era profeta, porque era Avraham. Não é isso. Então tem várias perguntas estranhas. Tá? Por que está dizendo porque ele é profeta, devolva? Ou por que então Deus quer matar se ele sabia que ele não merece ser morto a princípio? Então, porque ele falou que vai... E se Avimelech não devolver, que é o livre-arbítrio dele devolver ou não, vai morrer. Ou seja, o decreto continua se mantendo mesmo com os argumentos. A gente sabe que pela lei não merece morrer. Porque ele não teve relação com ela. E 2, porque ele não sabia que ela era casada. Tá? São 2 perguntas. E sobre isso, então, a gente vai... Quê? Só uma dúvida. Esse episódio do Avimelech não foi bem antes do nascimento de Yitzhak? Foi antes. Foi bem antes. Então por que ele voltou agora esse ano? Não, Yitzhak não nasceu. A gente viu que Deus ele falou que vai nascer daqui a um ano.
Mas isso aí já é... Então, nesse- no mesmo nesse dia... mesmo ano, A assim, princípio, o mesmo dia Sodoma foi É próximo. destruída, né? Que quando ele estava sabendo em profecia. Ele acordou, Sodoma foi destruída no dia seguinte, que ele virou a noite profetizando. E aí levou um tempo até chegar em Gerar, Gerar. que é a faixa de Gaza. Então levou umas semanas, não sei, alguns dias, umas semanas, não, sei, não é tão... Israel, não é tão demorado assim, mas tá bom, vamos dizer uma semana, 2. E a maioria dos explicadores falam que isso foi no primeiro dia. Primeiro dia ele pega, no primeiro dia ele sonha. Tem quem diga que o Ramban, ele acha alguma dificuldade nisso, fala, não, pode ser que foi dias depois. Então é logo depois. Então, Ainda não teve a gravidez. Sabe que a gravidez são 9 meses, pelo menos. Tem uns 3 meses para brincar ainda antes dela engravidar. ou seja, esse episódio do Avimélia é próximo de quando a Sarah engravidou. Próximo. Né? Porque a gente vai ver que logo que acabar o capítulo, e essa vai ser a zombaria dos palhaços da geração. Entendi. Que logo que acaba essa história, que Abraão reza 21, que acaba toda a história, 21, e Deus engravidou Sará. Logo depois disso, devolve para Abraão, Sará engravida. O que os fake news, as pessoas mal intencionadas vão... A mulher está com ele quase 100 anos. Nunca engravidou. Foi pra cama com outro. E agora está grávida? De Abraão. Que? De Abraão? E é de Abraão? Não pode ser. Não pode ser. Então, vai ser filha de Avimelech. Eu achei que esse episódio de Avimélia tinha sido mais tempo antes, não... Não, é logo depois Logo que em sai, seguida. ela engravida. E a gente vai ver que quando a criança desmamenta, é isso que se fala? Desmama? Desmama. Desmama.